Graças a Deus. Bom dia, igreja. Um dia bonito, um pouquinho frio, mas bênção. Privilégio de estar aqui e poder compartilhar da palavra de Deus com os irmãos. Sou muito abençoado. Sempre me sinto privilegiado de estar nessa posição, apesar que sempre confesso que a barriga fica meio fria, né? Mas graças a Deus por isso. Creio que o dia que eu não senti esse friozinho na barriga, eu não posso subir nesse lugar. Bênção demais. Hoje nós estamos iniciando uma nova série. E essa série se chama Felicidade e trata de algo importante, interessante e que com certeza trará a cada um de nós como igreja em todos os cultos durante os 3 próximos finais de semana, instrução para que possamos conduzir a nossa vida alcançando e sempre buscando essa felicidade, mas da forma que Deus mostra e aponta e requer de nós, e não algo passageiro, algo efêmero, algo que se desfaz e dissipa com tanta facilidade. Então, é a nova série, Felicidade. Eu não sei se tem uma arte para colocar aí. E nada melhor do que o texto, né, de Mateus, que a gente conhece muito, todo mundo que vive esse universo de igreja conhece bastante, né, o Sermão do Monte, o Sermão da Montanha, né, ou o Sermão de Jesus, que diz respeito às bem-aventuranças. Então, assim, felicidade tem tudo a ver com isso, inclusive até na definição, né, é muito legal. E é interessante que o maior sermão, né, os historiadores dizem que o maior sermão que Jesus fez e foi registrado na palavra de Deus é conhecido como o Sermão do Monte. São 3 capítulos que o evangelista Mateus reserva para tratar desse assunto tão importante. É ali logo no comecinho, né, do Evangelho de Mateus, e ele ocupa ali capítulos 5, 6 e 7. Tamanha a importância, tamanha propriedade do tema. Então, conhecido como o mais longo sermão registrado, o Sermão do Monte. Jesus inicia esse bate-papo, né, com os seus amigos e com aqueles que o seguiam, descrevendo assim, de uma forma muito simples, mas bastante contundente e direta, características. É como se ele estivesse mostrando para aquelas pessoas, e automaticamente isso chega até nós hoje, como se ele mostrasse para nós um molde, uma forma ou forma, que nós deveremos e precisamos nos encaixar nela, se quisermos alcançar algo de Deus. Então, é simples, mas muito direto. E o próprio Jesus diz em outras passagens que Deus abençoa ricamente toda pessoa que busca e que tem e alcança algumas dessas características. Essas características são as bem-aventuranças que estão registradas ali no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, a partir do verso 1. É muito interessante, se você tiver oportunidade e tempo durante a semana, leiam em casa todo o capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7. Mas nós nos ateremos dentro do universo dessa nossa série, o que está registrado nos 12 primeiros versículos do capítulo 5, tratando diretamente da felicidade e das bem-aventuranças. Nós precisamos buscar, encaixar nesse molde, ir atrás, de uma forma assim, bastante dura, de uma forma bastante forte, sem desistir, buscar essas características que o próprio Jesus apresenta para nós. Nós podemos ser ousados e até dizer que se a gente pudesse resumir de uma determinada forma o Evangelho de Cristo, o plano que Deus estabeleceu na vida do seu Filho Jesus, para que nos levasse de volta à nossa casa, que é o céu,
Se a gente pudesse resumir isso, seria o Sermão do Monte. Seria ali as bem-aventuranças. Então, isso é para a gente entender o peso, né, de importância que tem nesse texto. Jesus, ele coloca ali as pessoas assentadas e de uma forma muito simples, ele vem apresentando essa forma de viver, esse modus operandi, não somente um estilo de vida, mas uma forma de se viver segundo aquilo que é o desígnio de Deus. Então, quem quer andar nos caminhos de Deus precisa de entrar nesse molde, buscar assim com todo afinco essas características. A gente também pode ousar e dizer que, segundo o que Deus traz através de Jesus para nós, as bem-aventuranças ou essas características que são apresentadas, elas são quase que em sua totalidade, eu ouso dizer que até em sua totalidade, elas são contraditórias àquilo que é o pensamento normal, àquilo que é a forma comum de se pensar do ser humano. E aí, quando nós discorrermos, vocês entenderão o que eu estou falando. E falar que, de alguma forma, as bem-aventuranças são contraditórias, elas contrapõem, elas contradizem, elas confrontam aquilo que é a nossa realidade, a nossa forma de pensamento. Quando Jesus fala sobre a oitava ali, a última, né, as duas últimas características que ele apresenta, ele diz que todo o esforço que a gente faz para alcançar, para buscar essas características, elas sempre trarão para nós oposição. É inevitável. Quando você caminhar nessa direção, é inevitável que você terá oposição. E vocês entenderão muito fácil isso. Agora, é importante a gente entender que se eu quero caminhar nesse sentido, eu preciso buscar um exemplo. E o melhor exemplo que existe em toda a história e até hoje na face da terra para que a gente possa alcançar essas características se chama Jesus. Quando olhamos para Jesus, nós vemos a forma perfeita de se conduzir como um filho de Deus nessa terra. Amém? E se o meu, o seu, se o nosso objetivo é ser dessa forma, é viver de uma forma digna e diferente, que venha impactar as pessoas que estão à nossa volta e que façamos diferença na vida delas, a gente será com toda certeza, nós seremos desafiados na nossa maneira de viver e de caminhar na face da terra. Não tem como buscar esse caminho e não mudar naquilo que é o nosso pensamento, a nossa forma de agir. É bênção. Eu quero, convidar vocês para que possamos ler esse pequeno trecho da palavra de Deus, que está registrado em Mateus, capítulo 5, verso 1 ao verso 12. Você não precisa se preocupar em procurar e abrir aí, que eu leio para vocês, para a gente ganhar tempo. Mateus 5, a partir do verso 1. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se então dele os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo assim: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, eu e você, nós, nossa casa, nossa família, por causa de Jesus. Se por causa de Jesus nos injuriarem e nos perseguirem, e mentindo disserem a respeito de nós todo mal, regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram
também aos profetas que viveram antes de nós aqui de vós. Então Jesus condensa tudo aquilo que é o ministério dele, aquilo que ele precisa ensinar e passar para nós durante o seu tempo aqui na terra. Ele condensa tudo isso nessas bem-aventuranças. Bênção demais esse texto, amado. Mas quando lemos, já sentimos o peso da responsabilidade de termos que caminhar de uma forma diferente. E aí vocês entendem porque eu disse que essas características que devemos ter, elas são contraditórias àquilo que a gente pensa. Muito interessante. Eu posso afirmar, nós podemos afirmar, que as bem-aventuranças traduzem o caráter do cristão, traduzem o meu e o seu caráter. Essas características, essas bem-aventuranças, elas trazem de uma forma simples para fora de nós aquilo que nós somos. Se de fato vivermos e alcançarmos esse padrão, as pessoas olharão para nós e verão algo diferente. E era isso que Jesus estava passando aos seus amigos, àqueles que o seguiam, e que de certa forma isso chega até nós. E o caráter, ou aquilo que é o nosso caráter, trata de questões internas. Isso não é algo que é aparente. É algo de dentro para fora. E o caráter, ele não pode ser medido por medidas padrões físicas. Por metro, por quilo, nada. Caráter tem a ver com essência. Caráter é aquilo que é forjado em mim, e por isso precisamos buscar ter o caráter de Cristo. Algo limpo, algo sem mancha, algo que seja verdadeiro em todos os sentidos. Eu digo que essas expressões do nosso caráter, elas refletem a nossa alma, pois são expressões externas. Eu quero ler essa frase que eu coloquei aqui. Elas são expressões externas que reverberam transformações internas que vêm definir o nosso modo de agir, nossas atitudes e os nossos posicionamentos. Caráter, o caráter de um bem-aventurado, esse caráter consegue passar para os outros que estão à nossa volta um modo de vida de uma forma diferente e notória. Então precisamos andar atrás disso. E como sempre, eu vou atrás das definições e encontrei que a definição que os dicionários, nas pesquisas trazem a respeito de bem-aventurança ou de bem-aventurado, ele quer dizer a respeito daquele que é feliz, afortunado, venturoso, e eles até colocam em algumas situações favorecido pelo céu. Então, amado, se você é um bem-aventurado, você é favorecido pelo céu. Amém? Você é feliz, afortunado e venturoso. Essa é a definição que os homens dão. Amém? Que é muito bonita, E que de tudo também não é mentira. Isso é uma afirmação verdadeira. E a respeito dessas características, das bem-aventuranças, para a gente caminhar legal, algumas curiosidades. Não existem bem-aventuranças registradas na palavra de Deus somente aqui em Mateus 5, viu, Dudu? Muitas vezes a gente fica preso aqui, mas há registros em diversos outros livros e passagens da palavra de Deus a respeito de bem-aventuranças. Não é só no capítulo 5, o próprio Mateus mais para frente fala, Salmo 32, no Salmo 41, Romanos 4, quando Paulo vai ensinar a igreja de Roma, o Tiago diz também a respeito de bem-aventurança, em Apocalipse tem alguns registros de bem-aventurança, de felicidade, de homem feliz por completo. São várias outras, eu trouxe aqui apenas por curiosidade e por mostrar a importância desse tema. Eu falo também que as bem-aventuranças, elas apontam, indicam um alvo do reino de Deus. Qual que é esse alvo do reino de Deus? Chamar homens para uma vida verdadeiramente feliz. Quando Jesus caminhou aqui, depois repassou isso para nós lá na grande comissão, em Mateus 28, ele veio nos convidar a sermos homens e mulheres de uma felicidade plena e verdadeira. Sabe por quê?
Porque a felicidade que a gente vivencia muitas vezes e a gente crê nela é uma felicidade efêmera, muito superficial, né? Que é o conceito humano de felicidade. A gente vê muitas pessoas dizendo que é feliz quando alcança algumas coisas. Por exemplo, vou ser feliz quando eu ganhar na Mega Sena, 275 milhões, aí eu vou ser feliz. Então, associa a felicidade à riqueza. Muitas pessoas se sentem felizes por serem honrados. Algumas honrarias, alguma posição de destaque, algum status diferenciado tornam pessoas felizes. Esse é o ser humano. Raso e muito simples, né? Muito, mas muito superficial. Um conceito, assim, muito fraco a respeito de felicidade. Mas o que Deus nos ensina através da vida de Jesus e a partir das bem-aventuranças, né, daquele que é feliz demais, feliz por completo e pleno, ele trata de um gozo profundo e que perdura. Felicidade, amado, não passa, mas a felicidade que nós conhecemos é passageira. O que Deus quer trazer para nós, através do Sermão do Monte, ensinando-nos a respeito de bem-aventurança, é que essa felicidade que Ele está dizendo é algo que não passa, é perene, é eterna, porque aponta para aquilo que é eterno, vem daquilo que é eterno e vive daquilo que é eterno. Jesus, Deus em nossa vida através do Espírito Santo. Bem-aventurança é a felicidade que não depende de situações. É a felicidade, diz um historiador, de um coração em paz com Deus. Amém? Quando eu sinto paz com Deus no meu coração, eu sou um homem feliz, apesar de toda e qualquer diversidade, de toda e qualquer circunstância que eu estou vivendo. Não depende disso. Preciso entender também, né, que as bem-aventuranças, estava até comentando com o pastor Alexandre lá fora mais cedo, elas são paradoxos. Elas são contrárias àquilo que é natural. Jesus estava estabelecendo ali para os seus discípulos e para nós um código de ética, uma forma de se conduzir, um manual de orientações onde ele fala, você quer ser feliz? Então faça assim. Seja assim. Viva dessa forma. Nós lemos aqui. É muito contrário àquilo que a gente pensa, né? O conceito humano de felicidade, ele apresenta uma felicidade a partir de algo desse mundo. Algo que se mede, que se toca, que se pega, que pode ser possuído. Mas o conceito divino, o conceito de Deus, aquilo que Deus nos ensina sobre felicidade, é além disso. Ela não é importada de fora para dentro de nós, mas ela nasce em nós, na nossa alma, dentro do nosso ser, quando somos verdadeiramente filhos de Deus. Portanto, felicidade não depende do que temos e nem do que fazemos. Simplesmente ela depende daquilo que somos. Aquilo que sou, aquilo que você é, mostra se você é feliz, felicíssimo, que você tem uma felicidade plena ou não. Com base nisso tudo que nós ouvimos, eu quero focar agora no verso 3 do capítulo 5 de Mateus, que é o nosso tema de hoje, que fala a respeito dos pobres de espírito. Bem-aventurados os pobres de espírito, em algumas versões os humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus. Pobre de espírito, reino de Deus. Recompensa daquilo que é. Amém? Amém, amado? E quando nós falamos a respeito de pobre de espírito, a gente começa, é muito interessante, quando você vê todas as bem-aventuranças, né? A gente vê que a primeira, Jesus começa por isso, olha, você precisa ser diferente. Você precisa ser contrário a tudo aquilo que as pessoas normalmente pensam. Todo conceito de felicidade na sua vida, na sua mente, na sua cabeça tem que ser implodido, cair por terra, ser dizimado, para que nasça em você um novo conceito e um conceito que vem do trono de Deus para a sua vida e que te mostra um caminho diferente a ser seguido. Amém, amado? Graças a Deus por isso, né? E esse pobre de espírito,
ele não quer dizer algo que a gente muitas vezes pensa. Ele indica, né? O pastor Alexandre colocou muito interessante, indica um esvaziamento. Ser pobre de espírito é ser humilde. Ser pobre de espírito é se esvaziar de si mesmo. É como se nos virássemos de cabeça para baixo e alguém nos sacudisse até que saísse de nós tudo aquilo que é nosso. E aí nos tornamos vazios para que o Espírito de Deus nos encha daquilo que é eterno, daquilo que é de Deus, daquilo que procede da boca do Senhor de toda a vida. Amém? Ser pobre de espírito é você se ocupar mais com o outro do que com você mesmo. Ser pobre de espírito é caminhar com o outro independente da sua própria vontade. Ser pobre de espírito é se entregar em função do seu irmão, do seu amigo, do seu companheiro. Sabe o que Jesus fez? Ele foi humilde de coração, pobre de espírito, se esvaziou de si mesmo. Deixou o Espírito Santo enchê-lo de forma sobrenatural e se deu por mim e por você. Amém? Ele cumpriu nele, como eu disse, o maior exemplo da bem-aventurança do humilde de espírito. Se esvaziou. E é assim que ele quer que a gente seja. Essa é a característica que ele busca em mim e em você. Pessoas que são capazes de se doar. É aquele que não se preocupa consigo mesmo. É aquele que tem os olhos muito mais voltados para aquele que está do lado do que para si. Sabe por quê? Porque o humilde de espírito, o pobre de espírito, ele sabe quem cuida dele. Ele tem convicção que ele não precisa de autocomiseração, de autoajuda. Ele não precisa. Eu não preciso cuidar de mim. Eu preciso me ocupar dos outros, cuidar dos outros, porque eu tenho convicção que Deus cuida de mim. Amém? Deus é bom e tem cuidado de nós, eu falo isso sempre aqui. É Ele quem cuida de mim. Então eu posso me despreocupar de mim mesmo e cuidar do meu amigo, do meu irmão, porque eu sei quem está comigo e eu estou bem certo que Ele é poderoso. Amém? É Ele que cuida de mim, é Ele que me toma na mão, pela mão, é Ele que me coloca no colo, Ele que me conduz em triunfo, Ele que me firma na rocha que é Cristo, é Ele que me conduz por caminhos que eu possa ver através da luz dEle em mim. Ser pobre de espírito não quer dizer timidez, covardia. Ser pobre de espírito é ser forte naquilo em que todos são fracos. Amém? É enxergar além do que é humano propriamente disso. Ser humilde, pobre de espírito, é o contrário do presunçoso que muitas vezes nós somos. De achar que somos melhores que os outros. De entender de uma forma distorcida, né, opaca, de uma visão embaçada, que nós somos e podemos alguma coisa. Felicidade não depende do que temos, não depende do que fazemos. Felicidade depende do que somos, amém? Então eu preciso ser, porque uma vez sendo, eu tenho. Uma vez sendo, eu posso. Uma vez sendo, eu alcanço. Amém? Porque sendo, sou em Cristo, e em Cristo eu posso todas as coisas. Não é isso que Paulo ensina em Filipenses? Amém? Graças a Deus, vocês estão aprendendo aí direitinho. Estou caminhando para o final. Eu acho que eu tenho mais umas 2h30 ali, dá para a gente... Ninguém quer almoçar hoje não, né? O pastor Alexandre colocou aqui uma análise muito interessante. Eu fiz questão de copiar e colocar, né? Que quando nós cuidamos de nós mesmos, nós esquecemos o outro. E aí, a gente acha que está sendo humilhado por isso. Mas isso não é verdade, isso é um contraponto. Quando eu cuido de mim mesmo, eu sou egoísta. Quando eu cuido de mim mesmo, eu caminho na direção oposta àquilo que Deus deixou para a minha vida. E aí, o que eu tenho a dizer para nós a respeito dessas coisas
É o que está registrado no Evangelho de Lucas. Todo aquele que se exalta é humilhado, mas todo aquele que se humilha é exaltado pelo Deus que pode exaltar. Amém? Se há alguma posição de destaque na sua vida, amado, sabe onde ela tem que estar? Aos pés de Deus. Amém? Porque quando eu me coloco aos pés do Senhor, eu humilho a minha vida. Mostro de fato quem sou e aonde devo estar. Mas Deus, que é misericordioso, que é gracioso, que é amoroso, nos levanta, nos coloca de pé e Ele diz que nos coloca por cabeça e não por cauda. Amém? Mas para isso eu preciso me humilhar. Porque somente os que se humilham são exaltados. Mas aquele que se acha, cuide-se para que não caia. Porque o tombo, a queda, será grande. Ser pobre de espírito é declarar com todas as letras, registrar no cartório, reconhecer firma, dizendo: sou totalmente dependente do Deus que pode todas as coisas. Amém? Mas tem que registrar no cartório. No cartório do céu. Aonde a principal assinatura foi feita com sangue. Amém? Sangue do único, primeiro Filho de Deus. Amém? Foi com sangue que ele assinou isso, e nós hoje colocamos a nossa humilde assinatura do lado, dizendo para ele: estamos juntos. Estou junto nesse contrato até o fim. Sabe onde é o fim, amado? Com ele, lá nas mansões celestiais. Graças a Deus. Quem se humilha, alcança com êxito o seu objetivo. Bem-aventurado, aquele que é bem-aventurado, ele possui todas essas características. Algo interessante que eu quero deixar com os irmãos é que não adianta você buscar ser pobre de espírito e se apartar das demais, que nós veremos na sequência da série nos outros domingos. Isso é algo que se anda junto, é muito parecido, amado, ou é idêntico àquilo que se diz a respeito dos dons do Espírito. As obras da carne são isso, mas o dom do Espírito é um punhado de coisas. O que significa? Várias coisas juntas, não tem como você cortar um pedaço. Não tem jeito de ser pobre de espírito e não ser manso. Não tem jeito de ser manso e não ser misericordioso. Esse pacote anda junto. Se faltar um, complica o seu acesso. Porque, como eu disse no início, ser pobre de espírito é se esvaziar. E esvaziando eu entenderei o resto. Porque quando eu sou vazio daquilo que é próprio de mim, humano, demoníaco, carnal, enganoso na minha vida, aí eu vou aprender a chorar. Aí eu vou aprender a ser manso. Eu vou aprender a ser um pacificador. Amém? Eu preciso começar por essa base, e essa base irá me preparar para que eu seja cheio das demais, e uma vez pleno, completo, em tudo aquilo que foi me dado. Agora eu caminho, transbordando tudo isso, alcançando e impactando as pessoas. Amém? Ser dependente de Deus é ser pobre de espírito. Olha que interessante. Tudo que eu faço, muitas vezes faço por vontade de ser humano. Muitas vezes para alcançar algo que eu mesmo dou valor. Mas o que Deus nos ensina é que não podemos fazer nada por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerar os outros superiores a mim mesmo. Paulo ensinando a igreja de Filipos, em Filipenses capítulo 2, verso 3. Não faça nada por ambição egoísta ou por vaidade. Amém? Coloque sempre o outro como superior a si mesmo. É isso que te levará à exaltação. Sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Paulo ensinando a igreja de Éfeso, capítulo 4, verso 2. Ele está falando que devemos ser pobres de espírito. Amém?
é fazer tudo sem desejar nada em troca. Se você faz algo na sua vida entendendo que você terá algo em troca, você já precisa dar uma corrigida na sua bússola, porque não vai te levar a lugar algum. É fazer com a mão direita e a mão esquerda não ficar sabendo ou vice-versa. Amém? Graças a Deus. Concluindo, você quer receber a recompensa de Deus? Olhando para esse texto, qual que é a recompensa de Deus? Ele diz que bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o quê? O reino dos céus. Então a recompensa, você quer alcançar? A recompensa é o reino dos céus. Quer? Então você precisa, eu preciso definitivamente entender, compreender de uma forma muito clara, que eu necessito de Deus para tudo na minha vida. Eu preciso assumir de forma declarada a minha total dependência dEle. Olha o que Deus nos diz no passado, pela boca do profeta Isaías. Olha como Deus já aponta lá de trás para nós o que Ele está ensinando agora no Evangelho de Mateus, ali na boca de Jesus. Olha o que o profeta diz. Pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre, cujo nome é santo. Deus diz assim: habito num lugar alto, para muitos inacessível, e santo, separado. Mas habito também com um contrito, ou com um aflito, com um humilde de espírito, com um pobre de espírito, para dar a ele novo ânimo e novo alento ao coração do aflito. Amém, amado? É sendo assim que Deus habita em mim, não somente comigo. Amém? Então eu preciso declarar a minha dependência de Deus. Dizer para os outros, eu dependo de Deus. Nada na minha vida eu faço por mim mesmo. A direção, o norte, a minha bússola é Deus. Está registrado lá em Isaías capítulo 57, no verso 15. Por isso então, amados, eu digo que eu e você, que a nossa igreja, vamos tratar de nós, vamos esquecer por enquanto os outros. Nós precisamos sair dessa série, entendendo e tomando uma atitude na vida, que devemos ser pobres de espírito. Porque assim eu vou alcançar o reino dos céus, que Jesus disse que é para mim, se eu dessa forma agir. Amém? Eu preciso ser o quê? Pobre de espírito. E aí você me faz a pergunta: como, pastor? Como eu caminho nessa direção? E aí eu vou apresentar para vocês o segredo para a gente encerrar. Tiago registra na sua carta algo tremendo, que é um manual que você deve usar para alcançar essa característica especial de ser pobre de espírito e com ela receber todas as bem-aventuranças e ser plenamente feliz. Está registrado lá no capítulo 4, do verso 7 ao 10. Faço questão de ler e faço questão que você guarde, anote esse trecho aí. Tiago 4, de 7 a 10, diz assim, Tiago, na palavra de Deus: sujeitai-vos, portanto, a Deus, ou seja, submissão a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós, porque ele é que quer roubar essa semente que o pastor Ramalho disse aqui, que não será roubada. Amém? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, ou seja, andem em direção a Deus, se acheguem a Ele, e Ele, por si, se chegará a vós e chegará a nós. Purificai as mãos, limpeza, purificação, porque somos pecadores. E vós que tem ânimo dobre, limpai o vosso coração, afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. É assim que você alcançará tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Amém, igreja? Eu quero te pedir por um instante que se coloque de pé. Nós vamos orar para encerrar. E assim que a gente orar, se você quiser e precisar de uma oração específica, se você entendeu
que essa palavra de alguma forma tocou você e que você precisa tomar uma decisão rumo à felicidade plena e eterna, que você venha aqui à frente, os nossos pastores, os nossos líderes estarão aqui para interceder com e por você, para que Deus possa completar a boa obra que Ele começou na nossa vida. Baixe sua cabeça por um instante, vamos orar ao Senhor e agradecer. Deus, em nome de Jesus, te agradeço, Pai, porque o Senhor, de uma forma muito especial, vem nos ensinar a respeito de quem somos e o que devemos fazer para caminharmos contigo. O Senhor sempre nos ensina. Obrigado por essa porção da tua palavra. Obrigado porque o Senhor é conosco, o teu Espírito habita em nós e faz de nós homens e mulheres melhores. Deus, forja em nós esse caráter de Cristo. Comece, ó Deus, nos tornando pobres de espírito, nos ajudando a nos esvaziar de nós mesmos, para que sejamos plenamente cheios de toda a felicidade que o Senhor tem para nós e que possamos contagiar os outros através da nossa vida e das nossas ações, em nome de Jesus. Amado, nós encerramos.